E aí galera, tenho recebido bastante pedidos para comentar sobre o Wicano aqui no canal, e como ele vem recebendo mais conteúdo com a Feiticeira Escarlate nos últimos anos, resolvi lançar um vídeo com uma lista de momentos envolvendo esses dois heróis muito importantes para o universo mágico. Lembrando que deixar o like me ajuda muito aqui no YouTube e assim eu vejo que vocês querem mais conteúdo como esse. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Comparado com a mãe. Para começar, no primeiro capítulo dos Vingadores, A Cruzada Infantil, podemos ver os jovens heróis lutando contra vários criminosos e se apresentando, falando principalmente sobre a semelhança que tem com os heróis antigos, que não confiavam muito em deixar pessoas tão novas lutando dessa forma porque era perigoso demais. Mas como eram muito teimosos, queriam a todo custo provar o seu valor e que podiam ser a nova geração que ia salvar o mundo e além. Quando o Capitão América, a Capitã Marvel e o Homem de Ferro se aproximaram, o Wicano colocou os inimigos para dormir e quase nocauteou os três que tinham acabado de chegar. Por isso começou um temor dele ser parecido com a mãe de um modo negativo, já que naquela época tinham muito medo dela, então não sabiam o que o Billy ia fazer com esse poder todo. Inclusive, não esqueceram disso, mas as atenções se voltaram na procura da Wanda, que até ali continuava desaparecida. Mudando de aparência, já no terceiro capítulo da mesma HQ, podemos ver esses heróis trabalhando com Magneto e Mercúrio numa investigação para tentar encontrar a Wanda, suspeitando que ela vivia em Lativéria com o Doutor Destino. O Wicano saiu escondido porque queria espaço para lançar um feitiço cheio de repetições como de costume. No primeiro momento conseguiram impedir, mas pouco depois o rapaz conseguiu o que queria e ainda entrou no castelo se passando pela feiticeira. O detalhe é que chegando lá deu de cara com a própria, que não lembrava de nada do que tinha acontecido. Outra coisa clara é que o Victor não ia deixar de aparecer para tentar impedir. Tanto que teve um rápido duelo dele com o Billy e a história foi se desenrolando até que os heróis se aproximaram e uma luta pesada começou. Os Gêmeos, o sexto capítulo dos Vingadores, A Cruzada Infantil foi bem importante para o relacionamento da Wanda com os Gêmeos, porque foi quando lembrou de tudo, mas ainda pensando que não tinha como voltar atrás sobre aquela série de coisas que tinham acontecido, incluindo recuperar seus filhos de alguma forma. Quando ela começou a manipular a realidade, o Billy suspeitou que a Wanda estivesse sob a influência de alguma força exterior, e a Cassie comentou sobre a possibilidade dos Vingadores estarem certos sobre ela fora de controle. Ainda assim, o Billy não desistiu e se aproximou da Wanda, que começou a entender que os Gêmeos cruzaram o mundo e começaram uma guerra contra o Destino, porque sentiam que ela era a mãe deles. Tanto que nos momentos seguintes, ela pediu desculpas pela demora para reconhecer quem eles eram. Conselho de mãe. Na minha opinião, uma das cenas mais legais dos feiticeiros atuando juntos foi aquela durante a Guerra Civil com essa galera lidando com o Celestial Destruidor, coisa que aconteceu nos Novos Vingadores de 2016. Naquele dia o Doutor Estranho treinou com o Wicano, Feiticeira Escarlate, Magia, Daemon, Dr. Voodoo e Xamã para realizar esse banimento com sucesso. Mas pouco antes, vimos o Billy com receio de talvez não pertencer àquele meio. Não tinha certeza se era ou não um feiticeiro de verdade, porque era como se não estivesse realmente fazendo magia, e talvez sentisse isso porque não tinha estudado tanto quanto seus amigos. Então a Wanda se aproximou para dar um conselho e perguntar: se reescrever a estrutura do universo de acordo com o que acredita não é magia, então o que é? Como ele teve fé no que a mãe disse, se juntou aos outros e concluiu a missão. Banindo o Celestial. Já na HQ principal da Segunda Guerra Civil, podemos ver o banimento grandioso de um outro ângulo, e também os outros heróis lutando com criaturas menores que eram ligadas àquela entidade cósmica. Foi um quadrinho que reuniu muita gente poderosa como a Capitã Marvel, Vampira, Marvel Azul, Mercúrio, Singularidade e muito mais, que tiveram um papel muito importante protegendo a cidade. Já se tratando da galera da magia, o feitiço em grupo da Dimensão Reversa estava no livro de Vishanti, página 2342, aparentemente exigindo uma grande quantidade de energia para ser executado.
Momento de cura. O julgamento de Magneto foi uma daquelas HQs mostrando a Wanda se perdoando pelo sentimento de culpa, mas não parando por aí, porque muitas outras coisas aconteceram, como ela ressuscitando sozinha e até deixando a galera meio confusa, apesar do Wicano agir com muita naturalidade, porque já devia imaginar que a mãe faria isso. O negócio é que o sentimento de culpa daquela Wanda criou uns monstros gigantes e ela tinha que aceitar o passado para se perdoar e desfazer aquilo antes que causasse uma destruição enorme em Krakoa. Momento que foi bem complicado porque o Wicano e Celery não sabiam do plano e aquela Wanda ressuscitada só tinha as memórias antigas que eram o que a Rachel e a Jean tinham para compartilhar com ela. Foi aí que a própria Wanda entendeu que se tratava de um momento de cura. No fim das contas, se juntou com mutantes importantes e criou aquela dimensão para ajudar no processo de ressurreição de mais de 20 milhões de mutantes. Inclusive, também tem vídeo sobre isso aqui no canal. O casamento, a saga Império de 2020 foi bem importante porque os Kotati queriam aumentar seu domínio pelo universo, então muitos heróis tiveram que se unir para derrotar essa ameaça. Ali podemos ver cenas muito interessantes, como Galactus tentando se alimentar de planetas, que apesar de não ser tão diferente do comum, ainda rende cenas marcantes, e até dá para fazer um vídeo sobre isso. Mas seguindo em frente, vimos a Capitã Marvel acusadora, o Thor usando o poder da sua mãe Gaia e muito mais. Ainda assim, talvez o momento mais marcante seja o casamento do Billy com o Ted, que também rendeu cenas do casal com seus amigos próximos, e apesar de não ter muita coisa com a Wanda, vimos que ela estava com os convidados. Realmente acho uma pena não ter mais conteúdo sobre eles nesse momento importante, mas vamos esperar que tenha acontecido alguma coisa fora dos quadros, e quem sabe seja mostrada no futuro. Quem é a Feiticeira Escarlate? E para terminar, vamos falar sobre a HQ que se chama Quem é a Feiticeira Escarlate, que conta sua história desde o começo, meio que de forma resumida, mas é bem emocionante e também tem vídeo sobre esse quadrinho aqui no canal. É interessante porque ali dá pra gente ver que a própria Marvel decidiu seguir em frente, deixando para trás aquelas coisas ruins que a Wanda viveu. Claro que usando o passado como aprendizado, principalmente porque amadureceu e para não ser manipulada, já que vive tentando se aproveitar do poder dela. Com relação àqueles medos e sentimentos de culpa, dá pra dizer que a bruxinha seguiu em frente. Inclusive, no final dessa HQ, podemos ver a família reunida, o que quer dizer que depois de tudo se dão bem e são próximos, até porque hoje em dia não tem nada que impeça isso. Mas e aí, gostaram desses feitos e momentos? Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!